Graça e paz a todos. Reflexões de David Wilkerson. Primeiro, quando a cruz é muito pesada. É bem verdade que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Lucas 9:23. Mas Jesus caiu sob o peso de sua cruz, cansado, exausto e incapaz de dar mais um passo. João disse: e ele, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Gólgota. João 19:17. A Bíblia não nos diz até onde Jesus carregou sua cruz, mas sabemos que Simão, o cirineu, foi obrigado a pegá-la e carregá-la até o local da crucificação. Mateus 27:32. Jesus havia chegado ao fim de sua resistência. Afinal, há um limite para o que uma pessoa pode suportar antes de chegar a um ponto de ruptura e a cruz de Jesus se tornar pesada demais para carregar. Então, o que isso significa para nós? Nosso Senhor nos faria fazer algo que Ele não poderia fazer? Jesus sabe exatamente o que está dizendo quando nos chama para tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele entende a agonia, o desamparo, o fardo que as cruzes criam. Ele se lembra de sua própria cruz e sabe que não podemos carregá-la até o fim com nossas próprias forças. Há uma verdade oculta aqui que é tão poderosa e edificante que pode mudar a maneira como encaramos todos os nossos problemas e mágoas. E mesmo que pareça quase um sacrilégio sugerir que Jesus não carregou sua própria cruz, essa é a verdade. O que isso significa para nós hoje é que Jesus, que se comove com os sentimentos de nossas enfermidades, experimentou o que é ser fraco, desanimado e incapaz de continuar sem ajuda. Ele foi tentado em todos os pontos assim como nós. A tentação para nós não é falhar, não é dar a cruz por causa da fraqueza. A verdadeira tentação é tentar pegar essa cruz e carregá-la com nossas próprias forças. Jesus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Segundo, por que Sara riu? A conversa de Deus com Abraão a respeito de seu futuro filho é uma lição de fé para todos nós. O patriarca estava sentado na porta de sua tenda durante o calor do dia, quando de repente 3 homens apareceram diante dele, parados sob uma árvore próxima. Abraão saiu ao encontro dos homens e conversou com eles. Durante a conversa, o Senhor perguntou sobre o paradeiro de Sara, esposa de Abraão, e então disse algo incrível: eis que Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Gênesis 18:10. Sara estava dentro da tenda ouvindo a conversa deles, e quando ouviu isso, ela riu alto. Impossível, pensou ela. Tanto ela quanto Abraão estavam além da idade de ter filhos, mas Deus havia falado. E o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Gênesis 18, 13 e 14. Deus faz esta mesma pergunta a seus filhos nestes tempos. Existe alguma coisa muito difícil para o Senhor? Cada um de nós deve enfrentar nossas próprias dificuldades na vida. E em meio a elas, Deus pergunta: você acha que seu problema é muito difícil para eu resolver? Você acredita que posso resolver isso para você, mesmo que pareça impossível? Jesus nos diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Lucas 18:27. Você crê nesta palavra do Senhor? Você aceita que Ele possa fazer o impossível na sua família, no seu trabalho, no seu futuro? Quando vemos nossos entes queridos passando por momentos difíceis, somos rápidos em aconselhá-los: espere e olhe para cima. Ele é o Deus do impossível. Sara provavelmente teria dado esse tipo de conselho a seus amigos, mas ela teve dificuldade em acreditar por si mesma. Da mesma forma, muitos cristãos hoje proclamam corajosamente o poder de Deus para os outros, mas não creem em sua palavra por si mesmos. É vital lembrar que nada em sua vida está além da capacidade de Deus consertar. Terceiro, por que aqueles que são perdoados maltratam seus irmãos?
Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 15 e 16. Jesus nos perdoou por sua bondade e misericórdia. E da mesma forma, ele diz que devemos ser amorosos e misericordiosos com nossos irmãos e irmãs. Paulo refere-se ao mandamento de Jesus dizendo: assim como Cristo vos perdoou, assim também vós deveis fazê-lo. Colossenses 13:13. Então ele explica como buscamos a obediência a este mandamento. Revesti-vos de ternas misericórdias, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 a 14. O que significa suportar uns aos outros? Ou, como se lê na versão King James, ser complacente. A palavra grega significa suportar, tolerar. Isso sugere suportar coisas de que não gostamos. Estamos sendo instruídos a tolerar as falhas dos outros, a tolerar maneiras que não entendemos. Isso sugere suportar coisas de que não gostamos. Estamos sendo instruídos a tolerar as falhas dos outros, a tolerar maneiras que não entendemos. Em uma conferência no exterior em que eu deveria falar, vários ministros proeminentes me advertiram contra a cooperação com um determinado ministro, alegando que ele gostava de adoração bizarra e outras coisas que consideravam tolas. No entanto, quando conheci aquele pastor, vi Cristo nele. Ele era um homem de oração bondoso, amoroso e gentil. Percebi que esses ministros se recusavam a suportar um irmão em Cristo simplesmente porque tinham diferenças de estilo. Por que os servos de Deus, que foram tão perdoados pessoalmente, maltratam seus irmãos e se recusam a ter comunhão com eles? Acredito que isso pode ser atribuído a uma luta para entender e aceitar a misericórdia e a bondade de Deus, uma armadilha em que todos nós podemos cair se não formos cuidadosos. Devemos buscar diligentemente confiar no Senhor quanto à paciência, misericórdia e amor para com os outros. Quarto, por que a minha alma está abatida? Repetidas vezes, o salmista pergunta: por que minha alma está abatida? Me sinto inútil, abandonado. Há uma inquietação dentro de mim. Por que, Senhor? Por que me sinto tão impotente em minha aflição? Salmo 42, verso 11 e Salmo 43, verso 5. Essas perguntas falam por multidões que amaram e serviram a Deus. Veja o piedoso Elias, por exemplo. Nós o vemos debaixo de um zimbro, implorando a Deus para matá-lo. Ele está tão abatido que está a ponto de desistir da própria vida. Também encontramos o justo Jeremias abatido em desespero. O profeta clama: Senhor, você me enganou. Você me disse para profetizar todas essas coisas, mas nenhuma delas aconteceu. Eu não fiz nada além de te procurar por toda a minha vida, e é assim que sou reembolsado? Agora não vou mais mencionar seu nome. Cada um desses servos está sob um ataque temporário de incredulidade. Mas o Senhor entendeu a condição deles em tempos de confusão e dúvida. E depois de um período, ele sempre indicava a saída. No meio de suas aflições, o Espírito Santo acendeu a luz para eles. Considere o testemunho de Jeremias: achadas as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e alegria do meu coração. Jeremias 15:16. A palavra do Senhor veio a Elias, 1 Reis 19:9. Em algum momento, cada um desses servos se lembrou da palavra de Deus, e isso se tornou a alegria e o regozijo de suas vidas, tirando-os da cova. A verdade é que durante todo o tempo em que essas pessoas lutaram, o Senhor estava sentado esperando. Ele ouviu seus gritos, sua angústia, e depois que um certo tempo passou, ele disse a eles:
Vocês tiveram seu tempo de tristeza e dúvida. Agora eu quero que você confie em mim. Você vai voltar para a minha palavra? Você vai se apegar à minha promessa a você? Se você fizer isso, minha palavra o ajudará. Amém.